Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, particularmente do objetivo número 1, que é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Lembrando que esses objetivos foram dados pela ONU em 2015 e são sucessores do Objetivo do Milênio de 2000, feito pela mesma entidade. Ok? Então a pobreza é o objetivo número 1, dada a relevância do tema. Mas primeiramente, o que é a pobreza? Pobreza é uma privação. A ideia mais moderna de pobreza é essa, privação. Mas ela pode ser absoluta, que é uma privação de uma renda mínima para suprir as necessidades básicas, é onde do mais comum, mais usual de pobreza, está baseado aí na renda. Pode ser uma pobreza relativa, que é uma privação também da renda, mas não em relação a um mínimo, mas em relação a alguma proporção na região onde a pessoa reside. Então, ser pobre no Brasil é diferente de você ser pobre na Europa, porque o parâmetro, se for a própria renda, para você considerar pobre ou não, é diferente nesses dois locais. A pobreza relativa acaba sendo um indicador de desigualdade na prática. Já a pobreza multidimensional está associada à privação de um bem-estar e liberdade. Então, ela não leva em consideração só a renda. Você tem acessibilidade à educação, você tem saneamento, você tem outras coisas. Então, em alguns países, por exemplo, quando se compara Estados Unidos com os países europeus, nos Estados Unidos você tem menos assistência estatal, mas você tem uma renda per capita maior. Mas basicamente, para a pessoa ter acesso às coisas básicas, ela precisa de renda. O serviço de saúde, por exemplo, boa parte ele é privado. E aí fica difícil se você for pobre em termos de renda e ter um serviço de saúde lá. Na Europa, você pode ser pobre, mas o Estado ele tem, geralmente, na maioria dos países, um welfare, um estado de bem-estar social mais amplo. Você tem uma saúde pública, você tem assistência social mais forte. Então, mesmo você não tendo aqui uma renda mínima, você consegue ter acesso a esses serviços básicos, porque o próprio Estado oferece. Então, a pobreza multidimensional ela tem sentido. Quer dizer então que sempre que o Estado oferecer, quer dizer que é uma coisa boa? Se o Estado não oferecer esse serviço de qualidade, você continua sendo privado. Vamos pegar o exemplo do Brasil, a educação. Educação de qualidade, né? Porque educação o país até conseguiu oferecer para as pessoas, mas educação de qualidade, não, ainda não, né? O Brasil está muito aquém de oferecer uma educação de qualidade para todos, mesmo você tendo ali um sistema público de educação. No Chile, por exemplo, onde a educação é toda privada, os indicadores de educação deles são melhores. Provavelmente porque a renda per capita lá da população é maior, né? E de fato quando você considera as variações cambiais. Então, as pessoas têm renda suficiente para matricular seus filhos na rede privada de educação e as escolas são, via regra, melhores do que a média das escolas brasileiras. Então, esses são os 3 tipos básicos de indicadores. Então, quais são as metas? A gente vai passar agora a falar das metas desse primeiro objetivo do milênio do desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza. Então, olha lá. Até 2030, e os ODS eles têm essa perspectiva temporal, a maioria deles são para 2030, tanto que é chamada de Agenda 2030, embora alguns você coloca, o documento coloca para 2020, para 2025, enfim. Erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares. Atualmente medida com pessoas vivendo com menos de 1,5 dólares ao dia. Percebam, baseado na renda, tá? Renda diária. Então, acaba sendo o indicador de pobreza absoluta. Eu lembro muito bem quando eu usei na minha tese de doutorado, né, sobre pobreza, eu usei a pobreza absoluta. Tem até aqui no canal a apresentação dessa tese, e uma das pessoas da banca criticou, porque não acreditava muito nessa ideia de pobreza absoluta para
essa avaliadora a pobreza só era multidimensional ou principalmente a pobreza relativa era mais importante, né? É, mas isso aí eu justifiquei com base na literatura e a pobreza, ela inclusive criticou a ONU nessa minha defesa. Ah, você não pode usar o conceito da ONU. Enfim, né, a gente teve que aceitar aquela crítica que faz parte. Aceitar a crítica é uma coisa, você mudar seu trabalho por conta dela é outra. Você não é obrigado. E, de fato, eu não mudei. Porque a ONU não é à toa que ela vem dizer que colocar aqui a pobreza absoluta. Porque na prática, em economias monetizadas, a pobreza absoluta ela está altamente correlacionada com a multidimensional. E a relativa? A relativa, a desigualdade, a redução da desigualdade, ela não é tão consensual como a redução da pobreza. Ok? Inclusive, a desigualdade é outro do ODS, né? Então, tem um ODS próprio que trata da desigualdade. Mas a pobreza é o primeiro ODS porque, de fato, é consensual para todos os aspectos políticos a necessidade de você reduzir a pobreza. Desigualdade nem tanto. Ok? Então, acaba que a pobreza absoluta ela é mais fácil de você também comparar, você consegue, mesmo que você tenha variações aí da moeda de cada país, você consegue fazer cálculos do poder de compra do consumidor para comparar a pobreza absoluta de um país à pobreza absoluta de outro. E aqui está usando o termo pobreza extrema, porque qual é o conceito dele? É metade da renda da pobreza absoluta, da chamada linha da pobreza. Então, se ele está colocando aqui que pobreza extrema estão todas as pessoas com 1,25 dólares ao dia, a pobreza seria aqueles que vivem com 2,50 dólares ao dia. Eu lembro que a minha tese eu usei como indicador a pobreza, que com valores correntes de 2010, tinha que fazer esse cálculo, era R$ 140. Tá? O framework que eu utilizei foi esse. Então, só que era R$ 140 de renda mensal per capita, não era diária não, né? Beleza, e olha só o panorama no mundo, né? Pobreza extrema. Previsões de 2009, antes e depois da crise sanitária. Então, anterior à pandemia, você tinha aqui uma tendência clara de redução dessa extrema pobreza. Aqui, cenário básico ao Covid já aumenta, tá? E cenário negativo com a Covid. Isso aqui, é claro, já feito em 2020, ainda não tem todos os dados, né? A mesma coisa. Então, a Covid, era de se esperar, ela vai aumentar aí a extrema pobreza, né? Imagina, tanto de a economia acabou ficando, foi influenciada negativamente, os povos países tiveram que se endividar, isso depois vem, né? Então, por N motivos, a pandemia vai aumentar a pobreza extrema. Mas ela vinha reduzindo, que era um indicativo bom. Claro que o ideal é ser erradicada. Tá? Ela estava reduzindo, mas aí vai demorar um pouco mais para ser erradicada por conta da pandemia. Segunda meta, até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Então, aqui, olha só, percentual de pobreza no mundo desde 1820. Então, olha só o quanto que ele reduziu, né? Aqui, mostrando esse gráfico. Gráficos que são otimistas. É claro que você ter aí 10% da população pobre não é o ideal. Aqui, o indicador é 1,90 dólares por dia, porque isso varia. Ó, esse PPP é poder de compra, poder de paridade de compra, né? Só que está em inglês. Então, e também em 2011, né? Isso é recalculado sempre pela inflação. Então, os ODS são de 2015. Você faz esse recálculo, tem que ver também qual é, e ele coloca as definições nacionais. E mesmo assim não tem um consenso também de qual seria essa linha da pobreza. Uns colocam 1,90 dólares por dia, outros 2,50. Mas assim, o importante é que você tenha uma tendência, independente de qual for o indicador de queda, e você tem que usar isso aqui como parâmetro. Olha, se você tinha 10% da população
na pobreza em 2015, o ideal é que até 2030 você tenha apenas 5% para cumprir a meta. Então, meio que o ODS, a ONU, na verdade, ela já sabe que é um indicador muito difícil de ser erradicado, né? Um problema muito difícil de ser erradicado, mas se for reduzido pela metade, você já cumpriu a meta e, claro, você vai ter um novo arcabouço para tentar. O ideal também é que seja erradicado, assim como a extrema pobreza. Ok? Vamos lá. Aqui no Brasil, gráfico no Brasil. Então, total de famílias em situação de pobreza. Você tem aqui, olha, desde 2014, você vinha com uma queda, números absolutos. E aí 2020 também aumenta por conta da pandemia. Aqui o indicador da pobreza é renda per capita mensal de R$ 89 a R$ 178 reais. Esse é o indicador aqui com base em 2014, né? E claro que estiver abaixo de R$ 89,01 é extrema pobreza. A notícia é de 2020, então esse indicador aqui é 2020 mesmo, né? Recálculo para 2020, porque é o período de 2014 a 2020. Então, para o Brasil também é a tendência global de queda, mas voltando a aumentar com a pandemia. Beleza? Vamos lá. 1.3. Implementar em nível nacional medidas e sistema de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Então a gente trouxe para cá a evolução da assistência social no Brasil. Perceba que aqui não se coloca nenhum indicador quantitativo, não é uma meta como tradicionalmente se conhece as metas em administração, né, que são quantitativas. Mas coloca que é a questão de você ter sistema de proteção social em todos os países. E aí que a gente mostra no Brasil como é que evoluiu a proteção social, né? A assistência social, que está relacionada à proteção social, desde a Constituição. Então, a Constituição ela reconheceu a assistência social como um direito do cidadão e dever do Estado. Aí você teve a Lei Orgânica da Assistência Social, em 93, em 95 a 2001, as primeiras, segunda e terceiras Conferências Nacional de Assistência Social. Em 2013, criação do Bolsa Família e Cadastro Único. E a realização da quarta Conferência Nacional de Assistência Social. Aqui em 2004, Política Nacional de Assistência Social e a criação do Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui a criação do Sistema Único de Assistência Social, olha só, no sistema de assistência social, mas você já tinha uma evolução. 2009, a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. E 2011 e 2012, o IGD, né? Índice de Gestão Descentralizada. Regulamentação do Fundo Nacional de Assistência Social, SFNAS. Então, interessante essa evolução aqui. Mostra que o sistema de proteção social no Brasil também vem se tornando mais sólido ao longo do tempo. Mais recentemente, também nessa pegada aí de assistência social, nós tivemos o Coronavac, né? Foi ali o auxílio emergencial dado para as pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Ah, professor, mas muitas pessoas receberam sem merecer. Mas olha, não é nem passando pano por a questão do governo, né? Isso tinha que ser feito independente da orientação política. Você fazer uma política pública destinada a algum grupo é extremamente difícil, né? Veio o Bolsa Família, já existe aí há mais de 15 anos e você ainda tem falhas, mas as falhas elas vêm diminuindo ao longo do tempo. Tem estudos que mostram isso. E qualquer programa que você tenha que tipificar o usuário, né, daquele recurso, enfim, daquele projeto, você vai ter muita dificuldade em estabelecer critérios que sejam palpáveis e que sejam difíceis de serem burlados. Ok, mesmo assim você teve aqui esse repasse, depois diminuiu, né? Mas aqui no ano de 2020 foram quase 300 bilhões, né? 4% do PIB, valor quase 6% da dívida pública e 3,2% o gasto com educação. Interessante aqui esses dados
do auxílio emergencial. Isso continuou para 2021, mas já se falava muito em transformar isso aqui em política pública. Tem também um ganho político, a popularidade nas classes mais baixas do presidente aumentou aqui durante esse período, né? Enfim, nós vamos ver que bicho vai dar. Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade, controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo a microfinâncias. É muito extenso aqui esse 1.4, está muito relacionado à questão da pobreza multidimensional, mas eu destaquei aqui serviços básicos, e um dos serviços básicos é o de saneamento. Então, isso aqui seria inadequado em qualquer região de moradia, em qualquer local, na verdade, não só onde as pessoas moram, o esgoto ser aqui jogado a céu aberto. O ideal seria ter um sistema de tratamento de água e esgoto. E aí, olha só o mapa de saneamento básico do Brasil, considerando foi um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, com as 100 maiores cidades brasileiras. E Macapá, aqui onde eu estou gravando esse vídeo, né? Moro em Macapá, sou professor da Unifap. Macapá está em último lugar. Então, entre as 100 maiores cidades do Brasil, Macapá é a última em termos de saneamento. Está bem pequena aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Aqui é Porto Velho, aqui é Ananindeua, e Belém, onde eu nasci, está em posição 96. Então, tá complicado para mim, né? Eu saio de uma das últimas e vou para a última. E olha só, entre as 10 últimas, 6 são da região norte e 4 são do Rio de Janeiro. Então, a região norte realmente os índices de saneamento são muito baixos em relação ao nacional. Isso porque está se considerando só as 100 maiores. Se considerar todo o Brasil, provavelmente assim, as últimas colocadas vão estar majoritariamente na região norte. Mas entre as 10 primeiras, todas são de um dos 3 estágios cujas companhias são listadas em bolsa. Então, existem 3 empresas de saneamento na Bolsa Brasileira atualmente. Sanepar no Paraná, Sabesp em São Paulo e Copasa em Minas Gerais. E entre os 10 municípios, todos são atendidos por pelo menos uma dessas empresas. É interessante, né, quando você vai discutir, por exemplo, a privatização do saneamento básico do país, parece ser um dado muito forte para a privatização. Porque se você vai com aquele discurso, se não for público, não vai atender a todos, é público desde quando o Brasil é Brasil e até hoje não atendeu a todos. E aí você tem empresas que são muito conceituadas até por parâmetros de outras empresas da Bolsa, em termos de governança, de responsabilidade socioambiental, essas são empresas interessantes nesse sentido. E entre as 20 primeiras, 16 são desses estados. Então, de fato, onde você teve empresas privadas mais sólidas atuando, você teve mais avanço no saneamento. Ok? Assim, eu posso estar dizendo isso porque estou me baseando em dados, não estou me baseando nem na questão teórica de por que isso é melhor ou pior, isso já seria até outra discussão. Mas os dados estão apontando para isso claramente nessa situação. Aqui são mais, olha, aqui tem vários indicadores, população com água tratada, evolução no país inteiro, né? Você consegue ver aqui quase que aumentando bem pouco, né? Saindo de 82 indo para 83,7, só 1% aqui em 7 anos, muito pouco. População com coleta de esgoto já teve um aumento um pouco maior também, porque era menor, né? Era de 48,3, foi para 54,1, aqui está o aumento percentual, né? Esgoto tratado por água consumida, já aumentou mais, olha, 10 pontos percentuais, também era muito baixo. Perdas de água na distribuição, aumentou, né? Era um indicador que seria até interessante reduzir. Aqui ele está comparando também do Brasil com as 100 maiores cidades, né? Tem que ver isso.
porque tu peguei do Brasil, mas o mapa anterior só considerava as 100 maiores cidades. Ó, no Brasil inteiro as perdas com água aumentaram, mas nas 100 maiores cidades elas reduziram, o que seria interessante isso aqui. As 100 maiores cidades geralmente elas estão à frente do Brasil. Essa não aqui, olha, aqui ganha. Investimento em bilhões. E aí no Brasil médios, tá? É médio. O valor médio de 2019, não, investimento total, né? Teria que, já fiz o recálculo para o valor real. Você teve um aumento no Brasil que foi maior do que o aumento nas 100 maiores cidades. Beleza, vamos lá. A Covid, mas aqui você tem a meta 1.5. Até 2030, construir resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Eventos extremos, você tem também a questão dos desastres naturais, que eu estudei na minha tese, eu tratei de desastres naturais e pobreza. Desastres naturais, os típicos aqui no Brasil são inundação e secas, como na Amazônia, aqui, por exemplo, deslizamento, mas na região sudeste, no Rio de Janeiro, é muito comum, geralmente relacionados ao clima, já que os desastres geofísicos eles são muito raros no país, né, os relacionados, por exemplo, às placas tectônicas. E a Covid, ela é um tipo de desastre natural, um desastre natural de natureza biológica. Então se enquadra aqui. Desastre natural é conceitualmente diferente de desastre ambiental, só que eu acho que talvez tenha colocado porque a tradução foi feita. Esse aqui, é claro, é um documento traduzido da ONU em inglês, e talvez aqui porque o que se chama de desastre ambiental geralmente é desastre cuja a causa é humana, né? Socioambiental pode-se dizer. Mas aqui, olha, relacionado ao clima, são uma classe de desastres naturais, daqueles que eu estava falando. Então, a gente pode pegar a Covid, a moral da história é essa, como um desastre natural. E aí a gente começa a perceber uma coisa, que esses desastres naturais, eles estão estritamente, tendem a ser mais intensos nas regiões que são mais pobres. A Covid é chamada ameaça natural, quando ela atinge uma população vulnerável, esses dois fatores fazem a intensidade. E aqui na região norte e nordeste, onde estão a parcela mais pobre do país, o número de casos por habitante, eles, no geral, foram maiores. Olha. Então, em percentual, o percentual da população é a pobreza, tá? Como se fosse um indicador de pobreza. Está considerado aqui R$ 5,50 em dólares, né? $5,50, melhor dizendo. Para vocês verem que o indicador de pobreza não é único. E aqui a questão de mortes por Covid, por 100 mil habitantes. Então, olha, onde a pobreza no Brasil é 25%, mortes por habitante 9,5%, isso também são dados ainda do dia 5 de maio de 2020, há mais de um ano, né? Bem no início da pandemia. E olha só, Macapá, 39% de pobreza, 17% por mil habitantes, 17 mortes por 100 mil habitantes, São Luís, 41%, 32%, Recife, 31%, 45%, Manaus, 31%, 50%. E as regiões com menos pobreza, menores taxas, você tem um número menor de mortes por habitante. Então, a ideia básica é que essas situações de vulnerabilidade aos desastres naturais, elas estão estritamente relacionadas com a pobreza. E até entra naquela questão da pobreza multidimensional. O fato de você morar num local em que você não tem uma assistência de saúde, você não tem condições até para fazer um certo isolamento social, são tudo condições de vulnerabilidade. Ok? Você não tem uma alimentação boa para deixar seu organismo mais resistente, entre outras coisas. Aí tem um ponto A. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento,
para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, e a sigla está em inglês aqui, Low Countries Developing, ou seja, países de baixo desenvolvimento, implementam programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Aqui foi coletado a questão da ajuda humanitária, porque eu destaquei aqui recursos a partir de várias fontes. Na verdade, dentro de um texto desse, teria várias coisas para se falar, por isso que eu destaquei isso, para a gente ter um foco, né? A ajuda humanitária é uma das fontes de combate à pobreza, e a gente vê que ela aqui está quase tanto que invertida, né? Tá no sentido menos comum. Então ela vinha crescendo e diminuiu um pouco aqui em 2019, isso antes até da pandemia. É interessante também que você tem um gráfico de pizza aqui, ó. Então os governos da Europa, né? E aqui o setor privado. Então você consegue perceber que boa parte dessa ajuda humanitária ela vem da Europa, tá bom? Acho que são os dados da Europa mesmo aqui, né? O que vem do governo e o que vem do privado, mas é importante ver essa tendência que estava aumentando e depois reduziu um pouco em 2019. E a ordem também, né, de 22 bilhões de euros, né, o euro aí R$ 6, então 120, 130 quase bilhões de reais, chegando a 26, aí já passamos de 130, voltando aí a 24,7. Olha lá, na própria pandemia, as doações chegam a 7 bi nos próximos dias. Isso aqui é uma notícia de maio de 2021, tá? Só que essa movimentação perdeu força em outubro, mas voltou com doações de cesta básicas. Então, quase que acompanhou também a própria pandemia, né? Você tinha aumento dos casos, quando os casos começaram a reduzir, as doações também reduziram, e depois você aumentou de novo muito no segundo semestre aí de 2021, e as doações voltaram a aumentar. 1.b. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacionais, regionais e internacional, seria no singular, né? Nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação à pobreza. Os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável pode se considerar como um marco de nível internacional. E antes dele, a gente falou no início da aula que tiveram os objetivos do milênio, que eram 8 aqui. É interessante também que se fala de gênero aqui, né? A questão de gênero ela é muito importante. A educação das mulheres, isso já é comprovado, das meninas, ela tem grande potencial para reduzir a pobreza. Que a mulher, muitas vezes, ela acaba tendo maior percentual de pobreza, e famílias que são governadas do ponto de vista financeiro por mulheres, elas tendem a ter um uso mais eficiente dos recursos, né, quando a mulher faz a gestão financeira da família. Mas para isso é preciso que as mulheres também sejam educadas, para que elas tenham sua autonomia, seu emprego. Então, existe sim uma questão muito importante de gênero associado à pobreza. Vamos falar um pouco do sistema de proteção social no Brasil e como é que ele evoluiu, né? Em termos de marcos. A gente falou do sistema de proteção social, anteriormente falamos até alguns marcos da assistência social, mas vamos falar uma perspectiva até mais histórica. Você teve a Lei Eloy Chaves, que pode ser considerada aí o primeiro marco, ou se não, é um dos mais citados, que é de 1923, olha, um decreto. Aí você teve o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, na década de 60. E na década de 70, benefícios assistenciais voltados para idosos e portadores de deficiência. Né? Uma série de marcos. Então, as políticas pró-pobre, até 1970, eram pró-idosos também. Com a Constituição Federal, você teve uma ampliação até de política pró-pobre. Você teve o benefício de prestação continuada também, que é mais voltado para idoso.
E na década de 2000, ampliação do direito de idosos portadores de deficiência, entre final de 2000, né? Então, na década de 1990, aqui, as taxas de pobreza e extrema pobreza entre crianças de até 15 anos era o dobro da média nacional. O que é que se teve antes disso? Muito programa de governo voltado para você reduzir a pobreza da população adulta e idosa. E aí você não tinha programas voltados para, ou eram poucos voltados para a população de criança. Por isso que teve essa distorção aqui. No Brasil, a taxa de pobreza era muito maior entre as crianças do que entre os idosos, porque os idosos tinham programas de assistência. E o FHC ele começou a mudar isso aí, com alguns programas. Né? Ele criou, claro, o benefício de prestação continuada, e aí ele criou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, o Bolsa Escola, que era destinado a crianças, né? As famílias que tinham criança em escola, isso acabou contribuindo para você diminuir a taxa de evasão escolar, mas, repito, a escola de qualidade ainda é um grande desafio para o Brasil. Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, né? Alguns desses programas são destinados à população infantil, então você teve o início. Depois você teve uma grande integração desses programas e até numa política mais sólida, em termos de política pública, que foi o Bolsa Família, que perdura até hoje, né, do governo Lula. Então, olha só como foi a evolução dos gastos do Bolsa Família em relação ao PIB. Aqui desde 2010, né? O programa é de 2013, então pegou aqui um período já do programa, já de governo Dilma, e você vê aí o Bolsa Família crescendo em relação ao PIB, né? Atingindo aí um patamar de 0,454 em relação a 2019. Mas foi um programa muito importante, assim também como esses aqui deram pontapé inicial, mas o Bolsa Família foi um programa muito importante para você reduzir a pobreza absoluta no Brasil, porque é feita uma transferência direta de renda. A pobreza absoluta é baseada na renda, ok? Aí se criticava que as pessoas iam ficar viciadas, iam começar a fazer um monte de filhos aí só para pegar o programa. E sempre tem alguém que diz, fulana está se enchendo de filho porque quer pegar a Bolsa Família. A verdade é que quando você vê os estudos que tratam de dados empíricos e que testam todas as hipóteses, elas não são confirmadas, tá? Não há evidências científicas de que o Bolsa Família estimula as famílias a terem mais filhos, ou que até mesmo estimula a não procurar emprego. Pelo contrário, a pessoa começa a ter uma renda, ela começa a ter necessidade de aumentar a sua renda, né? A pirâmide de Maslow da administração, ela mostra isso, né? A gente quase nunca está contente, sempre quer escalar ali na pirâmide de Maslow. E ele acabou incentivando as pessoas a saírem dessa dependência do governo e procurarem outras formas de renda, até porque eram famílias que estavam em situação de não conseguir nem se alimentar direito, né? Então, tiveram muito benefício, sem contar que para você manter aqui o Bolsa Família, as crianças têm que estar na escola, né, com a sua frequência, com suas notas boas. Então, estudos mostraram, por exemplo, que a nota dos beneficiários do Bolsa Família, o desempenho escolar, ficaram acima daqueles que não eram beneficiários nas escolas públicas. Então, você teve aí muita coisa boa relacionada a esse programa. É claro que tem muita coisa que tem que ser avançada aí no Brasil, o que tange ao combate à pobreza. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A referência ao próprio documento do Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas. Então, pessoal, até a próxima.